da Ilha Sorna, o famoso Sítio B do Jurassic Park, aquela ilha onde os dinossauros eram realmente criados antes de serem levados para o parque original. A ilha que a gente viu lá em Mundo Perdido e também em Jurassic Park 3, e que simplesmente sumiu da história depois disso. Porque se você reparar, depois que a franquia voltou com Jurassic World em 2015, praticamente ninguém mais fala sobre ela. Nenhum personagem comenta, nenhum filme volta pra lá, nenhum grande evento acontece ali. E isso fez muita gente acreditar em uma coisa, que a Ilha Sorna ela foi abandonada, que depois da queda da Eden, depois da criação do Jurassic World, todos os dinossauros foram retirados dali, que a ilha virou apenas uma lembrança esquecida da franquia. Mas o problema é que quando você começa a investigar o canon mais recente da série, essa história ela simplesmente não bate. E eu digo isso porque existem evidências de que a Ilha Sorna nunca ficou realmente vazia. Na verdade, tudo indica que dinossauros continuam vivendo ali até hoje, e mais do que isso, algumas informações sugerem que empresas poderosas ainda estão usando aquela ilha para experimentos genéticos secretos, ou seja, o lugar onde tudo começou pode estar escondendo coisas muito mais perigosas do que você imagina. E quando você junta todas as peças dessa história, a gente começa a perceber que a verdadeira história por trás da Ilha Sorna é muito mais assustadora do que a gente imagina. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Eu sou Eric Brelais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e é o seguinte, galera, pra gente entender toda essa história envolvendo a Ilha Sorna, a gente precisa voltar no tempo. E eu digo voltar mesmo, muito antes do Jurassic World existir, muito antes da queda do Jurassic Park e até mesmo antes da tragédia de 1993. Afinal, a Ilha Sorna ela não era apenas uma segunda ilha com dinossauros. Ela era basicamente o verdadeiro coração da operação da Eden. Enquanto o Jurassic Park na Ilha Nublar era a vitrine, o parque temático, o lugar onde os visitantes iam ver os dinossauros, a Ilha Sorna era outra coisa completamente diferente. Podemos chamar até que ela era a fábrica. Era ali que os cientistas clonavam os dinossauros, era ali que eles criavam tudo. E principalmente era ali que os embriões eram produzidos, testados e preparados para serem enviados ao parque. Ou seja, todos os dinossauros que a gente vê lá no primeiro filme, eles primeiro nasceram lá na Ilha Sorna. Só que como vocês devem imaginar, tudo acabou mudando depois do desastre do parque. Depois da queda do Jurassic Park em 1993, a situação da ilha começou a se deteriorar. E então aconteceu algo ainda pior. Um furacão chamado Clarissa atingiu a Ilha Sorna. Isso acabou forçando a Eden a evacuar completamente a ilha. Os cientistas foram embora, as instalações foram completamente abandonadas e os dinossauros simplesmente ficaram ali, soltos, vivendo livremente. Foi assim que a ilha se transformou naquele ecossistema selvagem que a gente viu lá em Mundo Perdido. Só que a história ela não terminou por aí não, porque alguns anos depois, algo meio estranho acabou acontecendo. Em 1998, um grupo de cientistas voltou secretamente para a Ilha Sorna, e eles estavam fazendo algo que era completamente legal. Eles estavam clonando novos dinossauros, e isso era uma violação direta da Lei de Proteção Genética, a lei criada para impedir novos experimentos genéticos com dinossauros. Só que tem um detalhe que é muito importante, que é que esses cientistas, pelo menos alguns deles, eles não eram realmente da Eden. A verdade mesmo é que eles eram agentes infiltrados da Biosyn, ou seja, desde aquela época já existia espionagem industrial acontecendo dentro da ilha. Agora, presta atenção no seguinte, quando John Hammond morreu, as ilhas acabaram sendo compradas pela Masrani Corporation e o objetivo deles era muito claro, construir o Jurassic World. Mas adivinha só de onde vieram muitos dinossauros que estavam presentes dentro do Jurassic World? Pois é, exatamente, eles vieram da Ilha Sorna. A empresa ela passou anos capturando dinossauros da ilha e levando eles para a Ilha Nublar. E por muito tempo muita gente acreditou que eles tinham levado todos os animais de lá. Só que aparentemente isso não aconteceu não. Na verdade, existem fortes evidências de que ainda continuam existindo dinossauros lá na Ilha Sorna. E ó, um conselho, fica prestando bastante atenção aqui no vídeo, porque a partir daqui vocês vão começar a notar que a história, ela fica meio doida. E eu digo isso porque outras organizações, elas também começaram a se envolver com a ilha. Uma delas, por exemplo, foi a Manta Corp. Essa empresa apareceu na história através da série animada Acampamento Jurássico, e a Manta Corp chegou a capturar vários dinossauros da ilha, entre eles o próprio espinossauro. Sim, aquele mesmo espinossauro que a gente viu lá em Jurassic Park 3. Além dele, eles também capturaram a famosa família de tiranossauros. Mas isso não significa que os dinossauros desapareceram da Ilha Sorna, não, muito pelo contrário. Afinal, existem muitas empresas envolvidas nessa história. E essa empresa que eu vou falar agora é uma das mais perigosas do universo de Jurassic Park e Jurassic World, que é a Biosyn. Durante Jurassic
Jurassic World Dominion, a gente descobre que a Biosyn via coletando dinossauros pelo mundo. E em um momento específico do filme, o personagem Ramsay menciona que muitos dinossauros da empresa vieram diretamente da Ilha Sorna. E isso acaba explicando que sim, a Biosyn ela continuou indo lá na Ilha Sorna mesmo anos depois. E isso acaba até levantando aquela pergunta muito importante, porque se eles estavam indo lá, é porque ainda existiam dinossauros pra pegar e levar pro Vale da Biosyn. Tanto é que agora entra uma outra evidência que, nossa, essa daqui é muito pesada. No material promocional do Jurassic World Dominion, existe um site chamado Dino Tracker. Esse site acaba mostrando mapas e informações sobre a localização de dinossauros pelo mundo. E em uma das imagens do site aparece uma fotografia da Ilha Sorna, e a legenda da imagem diz algo muito interessante. A ilha está sendo monitorada e controlada pelo governo da Costa Rica em parceria com empresas terceirizadas. E adivinha só quem aparece associado a essa imagem? Pois é, a Biosyn. Ou seja, oficialmente a ilha ela tá protegida. Só que na prática tem uma empresa que a gente sabe as verdadeiras intenções da Biosyn que tem acesso total àquela ilha. E isso acaba abrindo espaço para algo muito suspeito, vamos dizer assim. Porque pensa comigo, a Ilha Sorna ela possui instalações antigas da Engine, laboratórios de clonagem, equipamentos genéticos, estruturas abandonadas. Tudo isso simplesmente ficou lá, parado desde os anos 90. Agora imagina o que uma empresa como a Biosyn poderia fazer com aquele tipo de tecnologia. Eles poderiam facilmente criar um laboratório secreto na ilha, continuar experimentos genéticos longe dos olhos dos humanos, criar novos híbridos, desenvolver armas biológicas ou até continuar pesquisas militares envolvendo dinossauros. Aliás, isso até acaba levantando uma outra teoria. Afinal, o que foi que aconteceu com o corpo do Indoraptor depois dos eventos do Jurassic World Reino Ameaçado? Oficialmente, a gente sabe que ele foi destruído, mas será que alguém não poderia recuperar uma parte daquela criatura e aí criando outras criaturas a partir de apenas um fragmento dele, assim como aconteceu com a Indominus Rex? Olha, se a Biosyn tem acesso à Ilha Sorna, ela teria o lugar perfeito para continuar pesquisas desse tipo. Agora, imagina o seguinte cenário: laboratórios abandonados sendo reativados, experimentos genéticos acontecendo novamente, criaturas sendo criadas em segredo, dinossauros vivendo soltos em uma ilha isolada. Isso acaba transformando a Ilha Sorna em um lugar muito mais assustador do que ela já foi, porque agora ela não é mais apenas um habitat selvagem onde existem dinossauros, não, ela é literalmente um laboratório clandestino gigantesco. E isso acaba se conectando diretamente com uma das mensagens centrais da franquia Jurassic, a ideia de que a humanidade nunca aprende com seus erros. O Jurassic Park foi um desastre. O Jurassic World foi outro desastre. Só que mesmo assim as empresas continuam tentando brincar de Deus. E a Ilha Sorna pode ser a prova de que essa história ela ainda não terminou. E é por isso que eu quero muito saber uma coisa de vocês. Afinal, e se a franquia retornar para a Ilha Sorna? O que vocês gostariam de ver dentro daquela ilha? Vocês gostariam de ver um novo laboratório gigantesco, um laboratório clandestino? Vocês gostariam de ver a volta do espinossauro original? Será que teríamos algum novo híbrido? Algum novo experimento da Biosyn? Ou será que a gente ia se deparar novamente com uma ilha cheia de dinossauros vivendo completamente livres? Ou quem sabe, com algo muito pior escondido nos laboratórios abandonados da Engine? Até porque uma coisa é certa, a história da Ilha Sorna ela ainda não terminou. E se a franquia um dia decidir voltar pra lá, talvez a gente descubra que os verdadeiros horrores do Jurassic Park ainda estão lá na escuridão da Ilha Sorna. Me diz o que você acha sobre isso e não sai desse vídeo antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!